gravação. Não iniciou ainda. Acho que começou. Então, eu coloquei lá a prova, as questões da prova, como eu tinha falado para vocês no encontro passado, o encontro síncrono, passado, né, não o encontro presencial, eu tinha falado das questões da prova, a primeira, que era uma questão sobre Gorgias, vocês ficaram meio assim, aí eu achei que então poderia ser dar ser uma coisa mais comparativa, e eu peguei exatamente aquele slide do Parmênides, tá, então se vocês recuperarem a aula em que tem o slide, o próprio slide, aquele slide do Parmênides, em que há várias formas de traduzir aquela frase do poema do Parmênides. Inclusive, alguém me perguntou no Zap de onde tinham vindo aquelas traduções. Naquele volume que vocês têm de textos, que está um pouco falhado, enfim, mas agora eu até entendi, vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Mas eu vou corrigindo, porque eu vi mais. Agora eu dei uma olhada melhor e vi que mais para frente tem outras coisas puladas também, porque na verdade quem fez foi ele fez para o pessoal, a gente não trabalhava assim, eu na verdade trabalhava com xerox, que eu prefiro, falar a verdade. E ele que fez, então ele fez a disponibilidade dele, eu não sabia como que estava realmente. Aí como eu achei, e eu não consegui pegar esse material lá no departamento de filosofia, porque a porta está trancada, né, eu não consegui ir lá nenhuma vez. Eu achei que estava tudo correto e está faltando página, tal, mas isso aí sempre acontece também no slide, né, no texto. Mas, assim, se vocês pegarem lá na apostila, vai ter a tradução do Parmênides, que vem dos Pensadores, que é do José Cavalcanti, e uma outra tradução que vem de um livro que chama Os Pensadores Originários, que é Anaximandro, Heráclito e Parmênides, que é traduzido pelo Carneiro Leão e o Sérgio Vrublensky, que também está lá uma frase. As outras duas frases seguintes, as duas outras traduções, eu tirei do livro da Bárbara Kazan, Se Parmênides, né, que é de onde eu tirei também a versão que a gente leu do texto do Gorgias, né, do Tratado do Não-Ente, que na verdade é um texto que cita o Tratado do Não-Ente, né, é o tratado citado por um outro autor, que inclusive chegou-se a pensar que era Aristóteles, o pseudo-Aristóteles. Então, é de onde eu tirei esse texto que está no C. Parmênides, ela vai falar exatamente dessa questão, a Bárbara Kazan, do problema do Parmênides. Aliás, o livro da Bárbara Kazan, esse C. Parmênides, ele está disponível também na BCE, naquele mesmo lugar que vocês pegaram o Spinoza, esse aqui, do Spinoza, porque tem praticamente toda a coleção da Autêntica lá eles compraram as coleções da Autêntica lá na BCE. Então, se vocês quiserem ler o C. Parmênides, essa parte do C. Parmênides da Bárbara Kazan, tá lá no portal da BCE para vocês lerem, enfim, não que seja necessário, né, mas pode ajudar muito. A Bárbara Kazan, então, ela pega outras duas traduções. Uma do Heidegger, porque o Heidegger depois vai ser uma figura importante para nós, e o Heidegger é um dos autores que recuperou a potencialidade filosófica desse poema do Parmênides, não a questão meramente antiquarista do poema do Parmênides, né, do poema que é pré-socrático, antiquíssimo, não sei o quê, ele recupera, na verdade, a potencialidade de se pensar o ser, né, que depois o que ele vai chamar aqui toda a metafísica é o esquecimento do ser, então ele salta para fora da história, no certo sentido, e toda a crítica que a gente vai ver, a posição do Heidegger é essa, assim, saltar para o nada, né, para nada, não, para o além, para um lugar indeterminado, que é esse princípio, né, inclusive o Anfang, né, o início da, da filosofia, que é Parmênides. Então, é exatamente esse salto que ele vai fazer. Então, a Bárbara Kazan pega a tradução que ele fez dessa frase, claro que é uma tradução da tradução da tradução, porque a Bárbara Kazan escreveu em francês, e esse livro está traduzido para o português, mas a Bárbara Kazan ela tem uma relação muito grande com o Brasil. Então, a tradução portuguesa, a nossa tradução do texto dela é um diálogo, na verdade, não é tradução da tradução, no certo sentido, é um diálogo que é bem intenso com os helenistas brasileiros, ela tem um diálogo grande, inclusive, se vocês pegarem outro livro da Autêntica que está lá, que é o Dicionário dos Intraduzíveis, né, que a Bárbara Kazan faz, tem uma parte enorme sobre o Brasil, sobre línguas indígenas, palavras brasileiras, né, palavras em português, né, tipo barroco, que são palavras que não têm tradução, que do português foram para o resto das outras línguas, saudade, todas essas palavras que a gente conhece, né? Barroco, acho que é a mais
conhecida, que é a palavra portuguesa que viajou para as outras línguas. Eu não sei se tem fetiche também, que também é uma palavra portuguesa, né, que vem de feitiço, tá, enfim. Mas ela faz esse dicionário de traduzíveis e tem um grande diálogo com a língua com a língua portuguesa e com o Brasil. Então não é assim tão grave que seja uma tradução da tradução, mas é a tradução da tradução, tá? É uma tradução do francês, aquele livro lá. Mas aí ela pega, então, essa frase do Heidegger, tá, e coloca ali, e ela coloca uma terceira frase ainda de 2 autores que ela considera que marcam muito mais esse algo, né? O to, o ti, o algo. Então, que já não é o ser, é você já está predicando esse ser de algo, que é um pouco o que ela fala nessa frase. E a última frase que está no slide é uma tradução minha. É uma versão que eu fiz da frase, também fiz uma possibilidade da frase. Venho tentando há bastante tempo propor uma tradução do poema do Parmênides que conjugasse, na minha humilde opinião, as potencialidades poéticas que o tradutor dos pensadores consegue, porque ele consegue transformar o verso em uma poesia que você lê como poesia, e também uma espécie de densidade filosófica, não que não tenha nos pensadores, não é isso, mas a partir de todas as interpretações que vieram depois. Então, é uma outra tradução, mas é muito difícil, realmente, né? Você conjugar essas duas coisas é um desafio. Eu acho, na minha humilde opinião, que a tradução do Carneiro Leão e do Sérgio, ela é muito boa filosoficamente, mas ela peca em não ser exatamente poética, né? Você perde muito essa dimensão do verso, da versificação, do ritmo, da repetição de palavra. Eles inventam muitas palavras, então tem muitos neologismos que nem sempre poeticamente caem bem no texto, mas enfim, então, mas eu coloquei lá para vocês, então, essas várias traduções. Por que várias traduções do poema de Parmênides? Porque, por se tratar de um grego mais arcaico do que o grego ático com o qual a gente trabalha, de um grego mais primordial, e, portanto, menos codificado pela própria linguagem filosófica, sempre foi um texto que deu muito trabalho para os tradutores. E a tradução, ela faz toda a diferença nesse caso, porque exatamente nesse elemento do sujeito e do predicado que pode estar, para a Bárbara Kazan, já em Parmênides, essa relação de predicação. Então, eu coloquei aquele trechinho lá. Depois eu coloquei o trechinho do Gorgias, né, que é do Tratado do Não-Ente. Volto a dizer, se vocês quiserem recorrer à Bárbara Kazan, tem todo um capítulo em que ela faz exatamente a mesma comparação que eu fiz, eu tirei de lá, não é nada de original, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, vou até pegar aqui para... A segunda questão é aquela parte, então, preciso ver, vou ler aqui com vocês. Então, é necessário, o texto em grego, depois é necessário, assim, o dizer igualmente o pensar ente ser, que é a tradução do Heidegger, que a Bárbara Kazan citou. Necessário dizer e pensar que o ente é, pois é ser. Essa é a tradução do José Cavalcante, que está nos Pensadores. Faz-se necessário trazer a fala e prescrutar e o ente ser, pois é ser. É a tradução do Carneiro Leão e do Sérgio Vrublensky, que está lá também na apostila de vocês. É preciso dizer e pensar que isto é ente. Essa é a tradução do Pollack e do Heisman, que a Bárbara Kazan cita no mesmo livro Parmênides. E preciso dizer e pensar, e isto é ser. Essa é a minha tradução, tá? Tentando recuperar aí um pouco também essa imediatez, né, do preciso dizer e pensar isto, né? Aí depois, pois o não ser é não ser, não menos que o não ente seria. Com efeito, não ente é não ente, assim como ente é ente, de modo que são, não mais do que não são, as coisas efetivas. Essa é a questão do pseudo-Gorgias, né? Aí a gente vai, vejam que vocês podem responder essa primeira e segunda questão como uma questão só. Aí a gente vai para a questão do Platão, do sofista. Assim, cada forma encerra uma multiplicidade de ser e uma quantidade infinita de não ser. Então, ele está tentando, nessa questão do Platão, tudo que a gente viu do sofista, dar uma espécie de resposta, né? De retorno às questões colocadas pelos sofistas, entre eles o Gorgias. Então, vocês podem responder juntos se vocês quiserem, tá? Pode fazer um texto só, se vocês quiserem, tá? É por isso, então, recupera tudo que vocês já escreveram lá, que eu estou lendo, sobre o parricídio, né? Então, como eu tenho que me afastar dessa instância
do eleatismo de Parmênides, desse ser em que todas as partes são igualmente idênticas a si mesmo, existe uma identidade completa do ser ao ser, uma espécie de aderência completa do que é aquilo que pode ser dito, inclusive, do que é, porque ele é uma verdade bem redonda, igual em todas as suas partes, para poder dizer o não ser, só que de alguma forma regrada. E aí, e regrado, se vocês quiserem entrar também na resposta, nas questões de como essas regras vão se dar a partir dessa semântica ontológica que a gente tentou estudar um pouquinho no Aristóteles, né? Então, Aristóteles vai tentar pensar como que se diz esse ser, como é que eu não caio em contradição ao dizer esse ser e o não ser, então você não diz ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não. Como é que eu também consigo recuperar essas relações desse ser, as várias relações que esse ser possui, com a quantidade, com a qualidade, com a mobilidade, com a imobilidade, ou seja, o ser se diz de vários modos. Como é que eu consigo também recuperar o elemento desse ser nas suas várias versões causais, né? Ele tem uma causa material, ele tem uma causa formal, ele tem uma causa eficiente, ele tem uma causa final, o seu telos. Né? Então, Aristóteles tenta pensar, organizar essa gramática, né, que aparece lá no Sofista, a gramática da língua. Mas ele tenta organizar, vamos dizer assim, Aristóteles, uma espécie de gramática da afirmação e da negação. O logos apofântico, né, como vai dizer depois o Heidegger, como a gente vai ver. Se vocês quiserem responder junto, ok. E aí a última questão, na verdade, a partir da leitura que a gente fez uma passagem muito rápida, o mundo surge de Aristóteles como uma hierarquia em que os membros mais elevados são constituídos por substâncias materiais, enquanto todas as coisas efetivamente existentes são constituídas por seres complexos, em que a forma está, por assim dizer, embebida em camadas mais ou menos numerosas de matéria, e nos quais a matéria se apresenta moldada em formas mais ou menos complexas. Então, é mais ou menos aquilo que a gente falou, na verdade, essa questão do Ross, do David Ross, é um pouco comparar Platão e Aristóteles. E eu coloquei para vocês, desculpe se tiver erro, tá, gente, porque eu não revisei aquele texto, tá? Eu revisei algumas notas, porque eu tinha escrito livro 17. Livro 17 não tem, mas por que foi 17? Porque foi um V no meio do 13. Aí eu recuperei que é livro 13, eu dei uma arrumada, mas pode ser que tenha algum erro lá, mas eu coloquei lá para vocês o texto dessa aula 8, tá? Então, o texto dessa aula 8, que é exatamente o texto que vai dar conta de responder essa questão do David Ross, está ali, que é a aula que a gente viu e tal. Quem quiser ir ao texto do David Ross, que é um autor importantíssimo para entender Aristóteles, também pode ir, tá? Pode procurar. Eu não encontrei lá na biblioteca eletrônica da BCE, né, que era a que eu estou mais consultando, mas também não precisa, tá? Não é a questão do intérprete. Eu só peguei a questão dele, primeiro porque eu sempre acho interessante apresentar para vocês os comentadores, né? Quem são os grandes comentadores, né? Eu falei muito também do Lucas Angione, no Brasil, né? Do Marcos Engano, do David Ross, que é esse grande comentador. Inclusive, vocês vão ver lá na tradução do Engano, ele diz que ele está traduzindo da versão organizada pelo David Ross, né? Então tem muita essa questão de você conhecerem um pouco o métier, né? Conhecer um pouco o universo. Claro que a gente, espera aí que eu molhei tudo aqui, caramba. Caiu água, peraí. Um pedaço de plástico aqui. Babou tudo. Então, eu sempre gosto de trazer um pouco para vocês, inclusive porque se alguém fosse interessar em estudar Aristóteles, sabe mais ou menos os autores em que vocês podem se apoiar. Claro que existem vários outros, né? Aristóteles é um autor, é um universo. Mas o David Ross é uma figura muito importante da tradição de leituras de Aristóteles. Essa seria a prova. E aí eu queria perguntar para vocês, então eu vou comentando agora, eu vou começar a comentar, porque eu estou um pouco atrasada, porque a turma de Introdução à Filosofia é enorme, assim, tem 85 alunos e tal. E mais, a gente está com prazo aí até dia 31 para entregar um livro. Então, assim, estou um pouco. Eu ontem fiquei, em vez de ficar me dedicando ao trabalho de vocês, essa coisa feia, eu fiquei me dedicando a mexer, a arrumar todas as notas de rodapé do livro, tá? Desculpa, né? Eu sei que priorizei, né? Mas eu vou dar conta, porque inclusive esse fim de semana eu estou reservando para isso, para dar aquela lida no texto sobre o parricídio, que vocês percebam, já ajuda a organizar essas duas primeiras questões. Tá? E quando vocês poderiam me entregar essa prova? Ninguém vai conseguir entrar agora no fórum, porque eu não abri ainda, eu não coloquei uma data. Eu queria conversar com vocês sobre essa data,
da entrega desse trabalho, desse trabalho dirigido, que não é uma prova exatamente. Que dia vocês acham que daria para pensar, assim, como data de entrega? Vale lembrar que a gente tem a aula até março, né, até maio, né, que até 5 de maio, então, que é o nosso último dia de aula, né, que, né, seria esse maio. Então a gente tem mais abril agora para também não fazer a prova, mas para eu poder ler a prova e comentar com vocês, tá, para a gente conseguir também fazer as oficinas, também para não ficar embolando muito o meio de campo, né, para a gente ter tempo para as coisas, né. Eu acho que a gente está percebendo, né, na pandemia, que menos às vezes é mais, né? Inclusive eu encurtei essa prova, eu fiz uma prova enxuta, né? Porque eu acho que a gente está num momento em que as demandas são cada vez maiores, essa coisa de ensino à distância, ela foca no protagonismo do aluno. No que a gente conversou sobre isso. Mas ela foca muito no aluno, então fica muito para vocês as demandas, tá? Mais do que para o professor, porque, por exemplo, se fosse o caso de a gente estar presencial, quando a gente voltar ao semestre que vem, a gente tem 2 aulas por semana, e são 2 aulas, geralmente, aulas, né, expositivas ou com seminário e tal. Agora aqui não, a gente geralmente tem uma aula que é um exercício, então isso demanda de vocês, eu sei que muito mais trabalho. E eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Não sei se isso também não ajuda. Não estou dizendo, fazendo nenhuma crítica. É Mas ruim. é ruim. Eu também não. Eu falar a verdade para vocês, sou da antiga e acho que se dedicar a uma única coisa e fazê-la bem feito, é melhor do que ficar fazendo um monte de coisa picadinha, né? Só para, por exemplo, eu me sinto muito mal de não conseguir responder para vocês sobre o trabalho que vocês me entregaram. Porque não quero que dê aquela impressão que simplesmente eu coloquei uma coisa lá para ocupar o espaço de vocês, sabe, para preencher o espaço. Isso é a pior coisa que existe numa sala de aula, é você sentir que você está fazendo uma coisa por nada, é só para ocupar um tempo que deveria ser tempo de aula. Então eu acho que a gente viu muito isso no ensino à distância, eu também, assim, no curso que eu organizei mais, que foi de introdução à filosofia, está tudo muito concatenado, então funciona melhor. Esse aqui eu comecei aí, não, e ficou. E também ela é muito mais difícil, né? Os textos são muito difíceis. Às vezes eu pensava assim, nossa, vou colocar um fórum de Aristóteles, o povo vai ficar meio surtado. Então, mas assim, eu vou ler esse do parricídio que vocês fizeram, tal, e gostaria de saber quando que vocês podem me entregar essa prova final. Posso fazer sugestões, se vocês quiserem. Ó, a gente hoje é dia 23, né? Tem dia 31, vocês teriam mais de uma semana para fazer. Muito em cima. Não, vocês teriam dia 24, dia 25, 26, 27, 28, 26 e 27, não, porque é sábado e domingo. 28, 29 e 30. Pode ser, não sei. Como tem pessoas aqui do PIBID, eu sei que esses dias a gente vai estar demandado com um monte de coisa do PIBID. Pode ser dia 4 de abril. O que vocês acham? Professora, eu acho que dia 4 seria ótimo, que aí teria mais o final de semana. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Dia 4. Então, vou colocar dia 4, tá? Então tá, prova metafísica. Ah, não, prof, dá mais uma semana. Dia 11, então? Aqui, super enrolado, morrendo de medo da prova. Mas dá Dia mais uma 11? semaninha. Dia 11 é ótimo. Tá, então dia 11. Dia 11 é Semana Santa. Tudo bem, né? Exatamente. Tá. E até vou fazer uma proposta para vocês depois da Semana Santa, mas espera chegar, tá? Assim, porque talvez no dia 11, que seria um dia que a gente teria aula presencial, eu vou preferir não fazer essa aula presencial e explico para vocês por quê, porque eu já tinha marcado de talvez, né, ir buscar minha mãe, mas aí também isso não interessa, né? Não é para ficar gravado aqui, isso aí não interessa. Mas isso a gente vê mais para frente, porque pode ser que não dê nada certo, pode ser que ela não venha também. Mas aí, então, dia 11 ficaria para a prova, ok? E o exercício lá do Parmênides, do parricídio, vocês querem que eu reabra até dia 31? Na verdade, eu acho que agora deu uma embolada no meio do campo, porque vocês vão responder a mesma coisa. Porque não sei se vocês perceberam, o parricídio era para preparar, mas vou colocar aqui, então, reabrir. Vou reabrir, vocês colocam lá. Aí o que eu acho que é mais interessante? Leiam o que os colegas escreveram,
tá? Mesmo que eu não tenha comentado ainda. Aí os comentários que eu vou fazendo vão aparecendo, mas leiam os comentários dos colegas, eles ajudam também a formular as suas questões. Às vezes está voando, acho que o André, né, que falou lá, estou voando, assim, às vezes a gente está voando, e aí você vê o colega falando, e por isso que o presencial é importante, né? E você vê o colega escrevendo, e você fala, agora saquei, né? Agora saquei o que era o que a professora está perguntando. Embora não tenha uma coisa muito fechada, tá? As perguntas são sempre assim, para a gente construir esse argumento, né? Não tem, eu quero que vocês respondam isso ou aquilo, tal, né? Eu não tenho uma expectativa fechada, não tem um certo e um errado, né? Na verdade, claro, tem um direcionamento do curso, né? Que é esse direcionamento que eu pretendi dar, né? Hoje, por exemplo, vocês vão ver como esse direcionamento vai ficar muito mais claro. Prof, mas então a prova ficou para a semana do dia 11 ou para o dia 11? Para o dia 11, pode ser? Ou vocês preferem que fique para Páscoa? Para Semana Santa. Eu não sei se vocês vão ter aula essa semana, acho que sim, né? Pera, Semana Santa vai de quando até quando? Vai do dia 11 Ao dia 13, né? ao dia, a Pascuela, né? A Sexta-feira Santa é dia 15. Isso. É dia 17. Até dia 17, que domingo de Páscoa. Aí, assim, eu não sei quais dias. Bom, aqui em Brasília nenhum, né? Vocês sabem que na USP não tem aula a semana inteira, né? E na minha escola não tinha aula a semana inteira e não tinha aula na segunda depois, porque é Pascuela. A gente penso que a Igreja Católica ela é boa, ela é legal, é cheia de feriado. Dia 18 é Pascuela, né? Mas Pascuela não existe pra gente, né? Não sei Pascuela, tá? Mas então, pode ser na Sexta-feira Santa, não, né? Que é meio herege, né? Pode ser dia 14, quinta-feira, dia 14. Tá, e aí posta lá no... Posta não, né? Aprender. Bota lá no Aprender, isso. Nossa, Tá ótimo, dia 14. Tá ótimo, né? Dia 14, acho que... Sim. Até porque Semana Santa dá aquela parada, Semana do Saco Cheio, a gente chamava também Semana Santa. É aquela parada, né, assim, para organizar, porque tem que ter uma parada para organizar, né, o semestre. Tá. Então, Mas é que prova, assim, me dá um pouco ansiedade, aí, sei lá, eu pelo menos demoro muito para fazer prova. E aí... Mas, enfim, assim. Obrigado, prof. Não, e aí também, assim, espero que esteja assim, eu vou falar uma coisa assim, vai ficar gravado, mas tudo bem, vai. Eu acho que quando eu comecei a dar aula à distância, eu comecei com muitas ideias. Então, eu fiz um monte de vídeo e tal, né? Aí não deu muito certo, tal. No segundo semestre, aí deu certo, foi legal. No terceiro já meio que cansou, né? E agora esse semestre, eu acho que não é, a gente aprendeu, não é essa questão. Acho que está até mais simples, né? A gente aprendeu, tal. Mas esgotou. Eu acho que o modelo esgotou. Eu estou notando um pouco isso em todos os cursos que eu estou dando. Eu cheguei a dar 3 cursos, né, no mesmo semestre, e achando super legal, achando que estava assim, funcionando. Agora, esse semestre, não sei por quê. Pode ser a minha ideia que deu uma esgotada mesmo no modelo, né? Sei lá. Professora, eu acho que esse esgotamento ele é coletivo e não é só em relação à universidade. Eu acho que as pessoas estão cansadas dessa vivência virtual com muita informação o tempo todo. Uhum. Então, eu sinto isso. Cansou, né? Muita tela, não tem muita serotonina tela suficiente para descansar a mente. Também. E eu acho que assim, aí também outra coisa, esse curso que vocês estão fazendo não foi pensado para ser à distância. Então a demanda de um curso à distância é diferente. Um curso à distância é outra coisa. Eu já trabalhei em ensino à distância. É outro planeta, é outra coisa. Não tem aula síncrona, tem aula de vez em quando, né? Mas elas são presenciais e tal. É outro modelo, é pensado para ser de outro jeito. Então é outra coisa realmente. E cansa também, claro. Não é essa questão. Bom, gente, hoje então a gente vai entrar na parte espinosa. Queria explicar então para vocês o problema que deu lá com os textos. Na verdade, eu usava geralmente aqueles textos que eu mandei para vocês, que eram as traduções que o Homero estava fazendo, o Homero Santiago, que é quem traduz esse livro.
ele vinha fazendo essas traduções que saíam na revista Conatus. A revista Conatus é uma revista sobre o século de Spinoza, geralmente de textos espinozanos, mas tem muita coisa sobre Leibniz, muitas coisas sobre Descartes. Quem está interessado em pesquisar essa área, e provavelmente vocês já ouviram falar dessa revista, porque provavelmente a Érica já falou bastante dela. É uma revista importante, tá? A revista Conatus. Tá? Eu peguei esses textos da revista Conatus, eram, na verdade, a introdução do Ludovico ou Luiz Maia, que é essa que a gente vai ler hoje, que é a introdução do editor. Foi ele que editou, né, que publicou esse texto do Spinoza, né, que são, na verdade, aulas sobre Descartes. E ele tinha feito 2 traduções, e ele não fez a tradução, por exemplo, dos prolegômenos do texto do Spinoza, e eu tinha escolhido exatamente essas páginas. Eu vi lá na verdade, eu peguei o livro e estava o papelzinho do Xerox dentro. Só que quando o monitor foi xerocar, ao invés de ele xerocar a introdução do Luiz Meyer, ele xerocou os prolegômenos pela metade, né? Prolegômenos, que é a parte inicial do livro. Tá? Então, a gente vai ler, tá? A introdução do Luiz, que a gente vai ler hoje, e aquelas 2 partes, né, das definições, dos axiomas que estão lá naqueles textos que eu mandei, que estão na Conatus. Que depois eu fui vendo, aí parece que está pulando página, mas não é exatamente que está pulando página. A primeira parte, sim, está pulada, não tem começo, meio e fim, né? Ele xerocou em vez de xerocar a introdução, ele xerocou os prolegômenos, que também tem a ver com introdução, né? Não é um erro errado. Não é um erro errado, é ótimo. É um problema de interpretação. Mas as outras partes eu acho que estão mais ou menos corretas. Mas se vocês quiserem seguir aqueles textos que eu mandei para vocês lá no Zap, eu posso colocar na internet também, que estão na revista Conatus, tudo bem. Se vocês quiserem ler o livro todo, também tudo bem. Não é tão longo como parece, porque, na verdade, ele é bilíngue. E várias partes, vocês vão ver que isso tem até a ver com um pouco que a gente vai falar. Várias partes são índices, né? São índices de temas, a várias páginas, né? Então, vocês tiram várias, não é que a gente não usa, mas você tira várias páginas. O livro também, eu indico muito esse livro. Então, na verdade, quem fazia isso era o Allander, não sei se vocês lembram do Allander, ele já se formou, eu acho. E ele colocava numa máquina, então ele xerocava o livro e depois colocava na máquina para escanear. Então ele não tinha tanto trampo, mas eu acho que ele errou na hora de... Ou ele, ou o rapaz do Xerox também, porque eu não sei, né? Pode ser que na apostila do Xerox que eu passei para ele está errado também. Mas esse livro aqui eu indico muito. Na época que eu organizei o primeiro curso de metafísica, que eu usava os textos do Romero, não tinha saído o livro ainda. Quando saiu o livro, eu comprei já, enfim, lá, e eu indico muito para quem está estudando Spinoza, porque tem todo um aparato de textos de apoio também para o estudo de Spinoza. Então, é um material muito interessante. Aliás, essa BCE online, essa biblioteca, minha biblioteca que vocês entraram lá, é um achado, tá? Porque tem todos esses livros da Autêntica, tem todos os livros do Walter Benjamin, que a Autêntica lançou. Para quem tem facilidade em ler livros digitais, é uma mão na roda. Eu não tenho muito essa facilidade, então, falar a verdade para vocês, para mim, eu li algumas coisas, sim, tá? Mas, assim, meio um sacrifício. Então, eu vou começar, então, hoje essa aula pelo texto do Luiz Maia. Eu queria começar, então, falando um pouco também das questões do que é essa verdade cartesiana, do que acontece nesse momento, vamos dizer assim, da filosofia, em que nós vamos ter a assimilação, como vai dizer Heidegger, da metafísica, da filosofia primeira com a filosofia, meditações metafísicas ou meditações de filosofia primeira. E quando essa noção de filosofia primeira, ela passa a ser reinterpretada ao modo moderno, ao modo do método. Então, hoje a gente vai falar, e por isso que essa introdução do Luiz Meyer é muito importante, sobre método. Essa introdução, ela é muito específica sobre o que o Spinoza faz. Ele fala, o Luiz Meyer, a gente vai ler daqui a pouco, né, que esse texto é o Spinoza explicando Descartes. Então, ele está explicando, inclusive, contra Spinoza, contra aquilo que ele mesmo acreditava.
porque ele está fazendo uma exposição de Descartes, só que ele está fazendo uma exposição da doutrina cartesiana ao modo dos geômetras, o que Descartes não fez. Ou seja, a questão é o modo de exposição metodológico que está aqui posto em primeiro plano. Então, eles estão passando Descartes. Então, quer dizer, você tem o discurso do método, você tem o problema do método em Descartes, a questão do método analítico que o Descartes põe, e você tem aqui em Spinoza uma crítica ainda mais aprofundada a esse problema do método. Então, é uma espécie de vertigem do método que está acontecendo nesse momento. Uma espécie de expurgo da linguagem, da própria linguagem comum, para que a gente possa refinar esse rigor, essa linguagem metafísica. Então, a verdade, então, que a gente viu lá nos gregos, que é a aletheia, que tem toda essa ideia da deusa, da persuasão, no sistema cartesiano e, portanto, na modernidade, ela passa a ser, cada vez mais, o produto de um método investigativo e expositivo. Então, a verdade, ela vem ao fim e ao cabo de um método de investigação e de um método também de exposição dos resultados dessa investigação. O que é a verdade, portanto, no método moderno? A verdade é o resultado de um percurso metodológico. E isso está muito claro nas meditações metafísicas e no discurso do método, né? Você não pode saltar a ordem das razões, você não pode saltar as premissas, e é assim que Descartes vai responder aos seus detratores, porque ao saltar uma premissa, ao saltar de um elo da cadeia para outro, sem fazer toda a investigação, toda a cadeia das razões investigativas, o que você está fazendo é levando elementos não avaliados, não investigados na sua resposta. Então, você pode contaminar a sua resposta, levar para a sua resposta elementos que não são claros e distintos. Então, a clareza e a distinção é exatamente isso, você analisa até o último ponto cada uma das questões que estão nessa cadeia, nessa ordem da cadeia das verdades. Então, nessa ideia, o que vocês vão ver agora também no texto do Spinoza, nesse que a gente vai ler, não é só essa ideia de uma investigação, é o modo de exposição dessa investigação. Como você expõe essa investigação, né? E que torna capaz, então, de trazer à presença a verdade. Então, essa ideia de uma semântica ontológica, de uma semântica da verdade, ela se transforma numa metodologia para trazer a verdade. Como escreve o Etienne Gilson, que é um dos grandes escritores sobre a Idade Média e sobre Descartes, ele faz, inclusive, uma transposição de um Descartes, de uma Idade Média para Descartes, numa espécie de ruptura, na verdade, né, como a gente costuma pensar. Então, o Gilson, estou citando a introdução ao discurso do método da Martins Fontes, né, que tem esse prefácio do Gilson, ele diz: chama-se método, Gilson diz, a ordem que o pensamento deve seguir para alcançar a sabedoria e conforme a qual ele pensa em certo momento que a alcançou. Então, o método é o caminho até a verdade, a sabedoria, e também o modo de ter certeza de que você alcançou. Portanto, é um perfeito uso do espírito. Não à toa, um dos livros de Descartes chama Regras para a Direção do Espírito, ou do Engenho, né? Como se falava na época. Então, é a regra para dirigir a engenhosidade humana em direção à certeza e à verdade. Com certeza, em direção à verdade. E, nesse sentido, como um uso regrado do pensamento, então é isso que é o método, é um uso regrado do pensamento, deve se submeter a uma regra e os conhecimentos perfeitamente satisfatórios, de Gilson, para o pensamento são os matemáticos. As regras do método, escreve Gilson, têm por objetivo descrever a maneira como o espírito pensa quando pensa matematicamente. Ou seja, o que acontece nesse momento moderno? A filosofia, que era a filosofia primeira, e aquele modo de dizer o ser, que em Aristóteles é dizer o ser pela essência, e não é dizer o ser pelo modo matemático, quer dizer pela unidade, pela quantidade. O modo de dizer o ser matemático é outro, e vocês lembram que eu falei um pouco, você tem a física, a matemática, a teologia, são coisas diferentes, a metafísica, né? A teologia como metafísica.
O que acontece na modernidade é que essa matesis matemática, ou seja, essa matematização da ciência, ela passa a cobrar da filosofia um rigor, a emprestar à filosofia um rigor que é de outra ordem. Então, é como se a filosofia tivesse um déficit de rigor e ela precisasse emprestar à filosofia metafísica esse rigor e esse modo de exposição de uma outra ciência, a matemática. Assim, importa como forma primeira, a forma primeira desse método, como a verdade pode ser apreendida pelo discurso. Então, como a verdade pode ser, a verdade filosófica, a verdade metafísica, pode ser tão rigorosa e tão certa e distinta e clara, né, como vai dizer depois o Spinoza, né, nos axiomas, na proposição, é tão claro que você dá o seu assentimento, assente imediatamente, porque é da ordem do evidente, é uma evidência, é uma demonstração. Professora, você está lendo o texto do Luiz? Isso que eu estou lendo é o texto, eu estou citando o Gilson, mas esse texto aqui é uma introdução. Eu ainda não entrei no texto do Luiz, mas vou entrar daqui a pouco. Tá bom. Tá? Nesse sentido, um dos debates que nos interessam tem a ver com os modos de exposição. Então, o método é matemático, em Descartes é matemático, depois ele é lógico, em Leibniz, em Spinoza ele é matemático geométrico. Então, você tem esse modo da filosofia que empresta das outras ciências, de outros modos de exposição, os seus instrumentos. E a gente vai ver uma questão do modo analítico e o modo sintético. Então, vocês vão falar, eu já ouvi isso em algum lugar, vocês ouviram isso do Kant. E eu vou ler aqui para vocês, depois vocês vão ver isso, como vai aparecendo no texto do Luiz, o que o Descartes diz de modo analítico e sintético. Descartes diz que o método que ele usa para descobrir as verdades junto com o seu leitor é um modo analítico. Se vocês se lembrarem mais ou menos o que é modo analítico em Kant, é, na verdade, quando você desdobra algo que já está lá. Então, você desdobra junto com o seu leitor uma espécie de desenvolvimento de algo que já estava contido na primeira premissa. Você não acrescenta nada a essa premissa, você não constrói longas cadeias demonstrativas, tá, sintéticas, você expõe, na verdade, uma espécie de desdobramento do mesmo. Né? Claro que não é exatamente kantiano, mas Kant vai dizer que um juízo analítico ou algo que é analítico é quando o predicado está totalmente contido no sujeito. Né? Eu só desdobro, por exemplo, o corpo é extenso. Quando eu digo que o corpo é extenso, extensão é algo que faz parte da própria noção de sujeito, de corpo. Então, da própria noção do sujeito-corpo. Então, dizer que o corpo é extenso é dizer quase que o corpo é corpo, né? Uma espécie, quase uma tautologia. É só desdobrar o mesmo numa espécie de explicação. Agora, estou citando Kant, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas vale porque eu acho que vocês já leram isso, né? Quando eu digo que o corpo é pesado, aí eu já estou acrescentando ao sujeito-corpo um predicado que não necessariamente está contido na noção de corpo. Eu posso ter um corpo que não seja pesado e isso não cria uma contradição, né? Percebe? Agora, um corpo que não é extenso cria uma contradição, porque, né, como é que você tem um corpo que não é extenso, né? Agora, um corpo que não é pesado, apesar de todos os corpos terem algum peso, é algo que eu preciso desdobrar já na noção de corpo. Né? Então, já não é um juízo analítico. Né? Então, mas não vamos lá no Kant, mas os juízos matemáticos, e o Kant vai exatamente dizer que não, mas, no geral, são juízos analíticos. 2 mais 2 igual a 4. Né? Porque, teoricamente, Kant vai dizer que não, tá? Porque vai dizer que vai ter uma intuição temporal, tá? Tem uma intuição não temporal, processual que está acontecendo aí, né? Então, porque de 2 eu não predico 4, né? De 2, de mais e de 2, eu de forma alguma predico 4, né? A não ser que eu faça um desenvolvimento
processual de 2 mais 2 e chego a um 4, né? Então, mas isso é Kant. A matemática geralmente é entendida como analítica, né? Então, você simplesmente desdobra o mesmo no mesmo. Aliás, acho que o Carlos mandou um trecho bem interessante lá no Zap, falando dessa história da matemática, né? Por que a matemática, o Hegel diz, a matemática não tem história? Num certo sentido, é claro que eu estou fazendo aqui uma definição, uma coisa meio rápida, é porque a matemática simplesmente é um desdobramento do mesmo no mesmo. É claro que não assim, porque o próprio Kant diz que não, mas pensando um pouco genericamente, né? Então, o que o Descartes vai dizer do modo analítico, do modelo analítico? Em relação à busca do primeiro princípio da filosofia, o processo de dúvida tem uma função semelhante ao método de demonstração que foi denominado por Descartes de ordem analítica. Tá? Isso aqui é o próprio Descartes ele falando dele na terceira pessoa, tá? Nas respostas. Então, ele diz assim, qual que é a função da dúvida? Da dúvida metódica, da dúvida que ele aplica nas meditações metafísicas, de duvidar de tudo, colocar tudo em dúvida. Ele fala assim, essa dúvida, é óbvio que eu não duvido que eu tenho corpo, assim, eu não duvido realmente, eu duvido processualmente, eu duvido como método, né? Porque eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. E de tudo que eu não posso ter certeza clara e distinta, está colocado entre parênteses. Dizia. Eu ia perguntar algo nesse sentido, assim, porque por um lado a gente está discutindo o método, porque assim, eu não cheguei a ler o Luiz, né? Eu fui direto para a exposição do Spinoza. E o Spinoza, ele basicamente expõe as meditações metafísicas, né, do Descartes, de maneira silogística, de maneira axiomática, né, tipo, por meio de axiomas. Ele vai demonstrando cada axioma, assim. Isso. Mas essa não é a maneira com que o Descartes procede, né? Ele vai meio que contando história, ele fala do argumento da vela, ele vai da cera, ele vai, né, tipo, ele vai tendo outro método de exposição, assim. E essa é a questão do negócio do... E o Luiz vai falar... Que o Spinoza está querendo inserir em Descartes, está querendo, tipo, ver que Descartes não botou em prática? Isso. Descartes errou, entre aspas, por ter se valido de um método analítico, e o Luiz Mer vai falar uma coisa mais para frente, daqui a pouco a gente chega lá, de uma outra questão. Como a maior parte dos leitores de Descartes, inclusive eu, né, não são matemáticos, e ele não expôs no modo matemático, porque o que o Spinoza está fazendo é expondo em modo matemático. Muito do que Descartes expôs matematicamente passou para os seus leitores de modo mnemônico. Então, a gente lembra do argumento da cera, imagético. E o próprio Descartes sabia que o modo de conhecer do corpo, a imaginação, é inferior. Só que, diz Luiz Maia, ele recorre a esse modo de conhecer do corpo, ao não expor o esqueleto matemático da sua própria obra. Percebe? Então, é como se fosse assim, uma espécie de hiper-rigor. E mais, Descartes diz que ele expôs nesse modo analítico. Que as meditações metafísicas, portanto, são um modo analítico de expor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas verdades que ele expôs, né, pelo processo da dúvida, nas meditações metafísicas, elas, de algum modo, são o desdobramento de questões que já estavam lá. Ele não é uma longa cadeia de demonstração. Ele diz aqui, né? A noção de ordem é definida como as coisas que são propostas em primeiro lugar devem ser conhecidas sem a ajuda das seguintes. E as seguintes devem ser dispostas de tal maneira que elas sejam demonstradas pelas coisas que a precedeu. É essa ordem. Então, eu descubro uma verdade que é primeira e alicerço a próxima verdade nessa primeira. Essa é uma verdade segunda, só que ela tem que ser também distinta, alicerçada só nessa primeira, e aí eu vou numa cadeia, construindo analiticamente, ou seja, é como se eu tivesse algo que eu vou desdobrando ponto por ponto. É isso que o Descartes chama de modelo analítico,
que ele diz que ele aplicou, ele diz isso nas respostas, né, nas segundas respostas, tá, que está nos pensadores, né? E ele aplicou esse modelo de exposição. Então, ele aplicou um método, que é matemático, que é a certeza, ela tem que ser clara e distinta, e eu faço uma cadeia de razões. Se eu inverter essa cadeia, como numa equação matemática, eu erro, né? Como vocês sabem, naquelas equações matemáticas, tem primeiro o que está dentro do parênteses, depois, né, o colchete. Se eu fizer algum procedimento inverso, eu erro. Então, aqui também é a mesma coisa, eu tenho um processo que eu tenho que seguir. Cada verdade deve ser distinta e colada à verdade precedente. Ela só pode depender da verdade precedente a ela. Ela não pode depender de uma cadeia de verdades que ainda não foi esclarecida. Isso é a noção de clareza e distinção, né? Diga. Então, a filosofia de Descartes, ela é matemática. Ela é matemática. E ela é analítica. Ela tem um modelo, ele diz que ele está usando um método que ele chama de analítico. Depois eu falo disso para vocês, que tem aí. Mas aí, cadê a novidade do negócio? Hã? Cadê a novidade? No método analítico? Ou Deixa da matemática? Vamos até aparecer aqui. Oi, não, porque ele está desdobrando o mesmo do mesmo do mesmo. E a filosofia não é você pega o mesmo, aí você faz uma crítica e cria uma coisa nova? Então, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está, nas meditações, isso fica claro, né? Ele diz nas meditações, né? Eu tenho certeza que eu estou aqui dormindo, eu tenho certeza que aquilo que está lá fora é um homem, pode ser um boneco, como na caverna de Platão. Como é que eu alicerço a verdade numa certeza? Por mais que, claro, eu tenho certeza que eu tenho crença que eu tenho corpo, mas como é que eu alicerço isso numa cadeia de verdades? Como é que eu posso dizer algo com certeza? Uma verdade com certeza? E é isso que ele vai mostrar. Ele vai pegar, então, tudo, avaliar, analisar ponto por ponto dessa cadeia de verdades nas meditações metafísicas. Mas, sim, isso que você falou, exatamente, que a Vanessa falou, né? O Kant vai dizer isso. Não existe conhecimento meramente analítico. Porque o conhecimento é síntese, né? É uma síntese de uma coisa com outra que faz uma terceira, né? Senão, não existe um desdobramento meramente analítico. Só que esse termo analítico, modelo analítico, vocês vão ver que ele vai ter, por exemplo, quando você vai pegar lá os autores que a gente chama de filosofia analítica, eles vão entender juízo analítico como as tautologias ou as contradições, que são juízos lógicos, né? Tipo, A igual a A, né? A identidade é uma tautologia e é um juízo analítico. O triângulo tem 3 lados, né? Então, esses juízos que são verdade verdades ou não verdades, formalmente, não precisa existir triângulo no mundo. Né? E os outros juízos são juízos empíricos, isso está lá nos analíticos, né, depois. Então, aqui, na verdade, não está nisso, né, porque para o Descartes, você pode conhecer de modo analítico até mesmo elementos que depois vão ser considerados de verdades empíricas. Por exemplo, que ele tem corpo, que ele existe, que Deus existe, e é bom. Tudo isso ele vai desdobrando desse juízo analítico. Mas só continuando rapidinho, há ainda uma maneira sintética de demonstração. Tá? E aí eu vou citar agora o Raul Landin, que é um estudioso de Descartes. Ele vai dizer assim: a via analítica mostra a maneira pela qual uma coisa foi metodicamente e como que a priori inventada. Então, como é que eu descubro, como é que eu metodologicamente mostro que Deus existe? Nas meditações metafísicas ele faz isso por uma disposição analítica. A via sintética, diz Landin, se serve de uma longa cadeia de definições, postulados, axiomas, teoremas e demonstra claramente o que é concluído. É exatamente o que vai acontecer em Spinoza. Descartes, metodologicamente, desdobra. Spinoza, sinteticamente, prova, demonstra.
É isso que ele vai fazer no modo que a gente vai ver aqui, né? Assim, os dois modos de demonstração se diferem não tanto pelo que é demonstrado, mas sim pela maneira que demonstram. Então, que vão demonstrar, que vão ser desenvolvidos. Então, se a gente for agora, nesse sentido, no texto do Spinoza, ele é uma apresentação, mas também uma crítica a Descartes, porque, na verdade, quando ele repõe aquilo que Descartes demonstrou analiticamente no modo sintético, por longas cadeias de teoremas e axiomas e proposições, ele demonstra, né? Não só expõe, como faz Descartes. Evidentemente, ele está fazendo uma crítica. Ele está fazendo uma crítica àquilo que, para ele, é um limite da teoria cartesiana. Por mais que ele seja cartesiano, num certo sentido, o Spinoza, porque ele siga, né? E o próprio Homero fala no começo, na introdução desse livro, o Homero, que é o tradutor, que Spinoza e Descartes estão não contemporâneos, eles são produto do solo holandês. Eles são mais ou menos conterrâneos nesse sentido, embora Descartes seja francês. Porque Descartes ficou muito tempo na Holanda e ele aproveitou muito desse ambiente holandês de liberdade de pensamento também, né? Então, nesse sentido, você tem uma herança cartesiana na Holanda, né? Que é um pouco o que o Spinoza está desdobrando. Só que aqui também ele está fazendo uma crítica. Então, ele critica Descartes, pois repõe na forma da demonstração geométrica, sintética. Por que sintética? Porque é o contrário, né? Você fala assim, mas isso é sintético, longo desse jeito? Não, é isso. Ele vai demonstrar por longas cadeias, né? Então, você vai mostrar como uma espécie de teorema. Você desmonta esse teorema e prova esse teorema, né? Que o texto cartesiano se apresenta no modo da análise e isso o torna falho. Se em Descartes se separar um modo de conhecer segundo a imaginação, o corpo, ele fala disso exatamente no argumento da cera que o Ian falou. No argumento da cera, isso é claro, ele diz assim, a imaginação, ela conhece a cera por sua forma, por seu cheiro, pelo seu sabor, ou seja, a imaginação é um modo de conhecer do corpo. E a imaginação, ela não percorre, é impossível a imaginação percorrer todas as formas que a cera pode ter. Então, a cera, para a imaginação, é e não é. Ela muda de cor, ela muda de forma, ela muda de cheiro, né? Se eu queimar a cera, ela muda de formato. Aí eu sempre lembro, quando eu lembro desse argumento da cera, eu tenho uma imaginação um pouco estranha, né? Daquele conto do Soldadinho de Chumbo, vocês lembram? Não, né? Só eu que lembro de bobagem. Que o Soldadinho de Chumbo, né? Ele cai na fogueira junto com a bailarina, porque ele era apaixonado pela bailarina. Eles são brinquedos, tá? Era o Soldadinho de Chumbo e a bailarina. E aí rola lá um monte de coisa, que tem um ogro, que é um brinquedo do mal, lá, sei lá, e eles caem na fogueira, o Soldadinho de Chumbo, que só tem uma perna, e a bailarina. E aí eles derretem, e eles se transformam num coração. Os dois juntos transformados num bonito coração. Sempre que eu leio o argumento da cera, eu lembro disso. Não é mais um soldadinho de chumbo, é um coração. Então, eu não consigo percorrer todos os modos que o chumbo pode ter. Soldadinho, bailarina, coração, sei lá, bala, etc. Mas não lembre disso, tá? Do soldadinho de chumbo, que foi só uma viagem da minha cabeça. E o Descartes fala disso. O que eu conheço da cera, o que remanesce na cera, ou seja, aquilo que é e não pode não ser, é conhecido pela intelecção, porque eu sei que a cera é cera e que todas as modificações elas são remetidas a algo que permanece, que é a substância cera. E ela possui esses modos diversos que a imaginação percorre. E como é que ele vai mostrar, novamente, num outro exemplo, o Descartes, que nós não conhecemos pela imaginação primeiro? É o exemplo do quiliólogo, né? Quiliólogo? E ele fala assim, imagine um triângulo. Todo mundo imaginou, né? Agora, imagine um objeto de 1000 lados. Da pau no Windows, né? E aí ele diz, portanto, né? Não é porque você
Você imagina um triângulo porque é imediato, mas você não conhece um triângulo pela imaginação, porque senão você não conheceria esse objeto de 1000 lados. Você não consegue imaginá-lo, você não consegue imediatamente imaginá-lo, você vai ter que desenhar, sei lá, vai ser uma coisa, um trampo. Não é algo, portanto, que você conhece primeiro pela imaginação, como a gente acha no caso do triângulo. Não, eu imagino um triângulo e depois eu vou desdobrar o triângulo numa intelecção. Não, você conhece primeiro pela intelecção. É isso que o Descartes diz nesse exemplo da cera. Só que no exemplo da cera, só porque, pelo que eu estou mostrando para vocês, ele cria várias imagens. Né? Ele cria vários suportes para o conhecimento que são imagéticos. Inclusive, o texto de Descartes, eu acho, tá, na minha humilde opinião, da meditação metafísica, muito bonito. Pode ser lido como um texto, se você não tem interesse em filosofia, como um texto literário. Literário no sentido de que é um texto que tem imagens retóricas muito bonitas, é muito bem construído, ele tem uma fluência muito bonita, esses passos, né, como se fossem as paixões, né? Tem até uma leitura em torno desse texto do Descartes, que ele estudou no colégio jesuíta, né? Então, que é inaciano, né? Porque são quase como se é uma sese, né? São passos da paixão, né? Os passos, né? Que você vai são 6 dias, ele diz, você vai passando, ontem eu fiz isso, no outro dia eu descobri isso, né? Se vocês forem lendo, como uma espécie de purificação, né? De Semana Santa, né? De uma espécie tirei uma semana para encontrar a verdade, né? Tal. Você pode ler assim também, diga. Então, uma das maiores revoluções que o Descartes ele fez no estudo da metafísica foi essa mudança de método, que antes era Aristóteles para o estudo do ser e agora ele passa para o método analítico? Então, na verdade, a grande questão que a gente está vendo aqui, claro, eu pulei toda a Idade Média, tá? Que tem uma parte bastante aristotélica, né? Tomás de Aquino e tal. Inclusive, Descartes é muito escolástico, num certo sentido. Inclusive, ele vai usar a regra da causalidade para explicar enfim, existência de Deus, né, tal, ele diz, né, porque eu não posso inventar nada, não posso ser causa de nada que eu já não tenha, portanto, eu não posso causar a ideia de Deus porque eu sou menos que a ideia de Deus, a ideia de causalidade que enfim, tá, vem dessa tradição, né, de leitura das causas, tal. Então, e o Gilson, o Etienne Gilson, que é esse autor que eu citei para vocês, que é um autor, que é um estudioso da Idade Média, ele mostra, por exemplo, como Descartes é muito agostiniano também, né? Santo Agostinho está voltando à moda aí, porque Agostinho foi mais vai em volta na Idade Média, na verdade, também, né? Essa relação agostiniana. Por exemplo, a apofática, né, do agostiniana, que está em Descartes, com outra função, é claro, ele diz, né, por que o homem erra? Porque o homem tende ao nada. O erro não é algo, o erro é negativo, o erro é tender ao nada. Então, essa noção é uma noção agostiniana, que também perpassa toda a Idade Média. Tá? Então, isso está lá também no texto de Descartes. Agora, o que nos interessa na questão de Descartes é que a metafísica, que é aquilo que dá sustentáculo às outras ciências, são as raízes da árvore, vamos dizer assim, ela tem que ter um modelo matemático, uma matese matemática, ela é matematizada, e ela tem que ter um modelo de exposição que é importado, um modelo analítico das matemáticas. Nesse sentido. Essa é uma grande virada cartesiana. Embora, é claro, quem for estudar Descartes, volto a dizer, assim, quem for fazer história da filosofia, vai encontrar em Descartes vários elementos medievais, várias outras coisas, inclusive um texto extremamente marcado por elementos retóricos, né, que são elementos de imagem, né, são ornatos do texto, né, ornamentos do texto. Né. Bom, mas indo então ao texto de introdução ao livro dos princípios cartesianos, que na introdução explica, ele foi um livro publicado, na verdade a introdução do livro, né, do tradutor explica que esse foi um dos únicos livros das obras publicadas de Spinoza, né, então esse texto foi publicado mesmo em livro, né, então, que é essa explicação eu vou pegar aqui do livro para poder citar a página, tá, porque eu tenho outras páginas. E aí, então, o Luiz Meyer, que é esse editor do livro, né? Ele faz o que nós chamamos de prefácio.
ou o que se chamava na época de ao leitor. Então, ele prepara o ânimo do leitor. Inclusive, ele pede desculpas para o leitor, se tiver alguma coisa escrita errada, letra trocada, que era muito comum, esse ao leitor, né? Então, ele faz esse ao leitor, e num determinado momento desse ao leitor, ele diz, né? Porque, então, ele diz que, só começando, é opinião unânime de todos que querem saber além do vulgo, que o método dos matemáticos para investigar e transmitir as ciências, isto é, aquele em que se demonstram as conclusões a partir de definições, postulados e axiomas, é a melhor e mais segura via para indagar e ensinar a verdade. Então, essa questão do método, né, do discurso do método, da metodologia, que é o melhor modo de escapar desse problema, que é o problema do vulgo, né, do problema dos leitores vulgares, né? Então, ele fala já de definições, postulados e axiomas que a gente vai ver no Spinoza. E ele fala, tá, enfim, desse grande... E, então, ele diz assim que você tem que chegar a razões apodíticas, né? Você tem que chegar a essas demonstrações. Mas ele vai falar, por exemplo, do esplêndido Descartes, né? O esplêndido do astro do nosso século, René Descartes, que é o que ele chama, ele faz assim, o qual, após ter levado, está na página 35 do livro, após ter levado das trevas à luz pelo novo método, tudo quanto na matemática for inacessível aos antigos e quanto pudesse ser desejado por seus contemporâneos, erigiu os fundamentos inconclusos da filosofia, para os quais se podem construir com ordem e sobre os quais se podem construir com ordem e certeza matemáticas inúmeras verdades, como o próprio deveras demonstrou e como aparece mais claro que a luz meridiana a todos que com zelo aplicaram o ânimo a seus escritos, os quais nunca serão bastante louvados. Então, ele faz um louvor a esse astro do nosso século, né, que é o René Descartes, que trouxe a luz para a filosofia, dando à filosofia um suporte matemático que ela não tinha. Então, isso diz, e ninguém que entende de filosofia nessa época diria que Descartes não foi, claro, como a luz meridiana, essa figura que deu novos fundamentos a essa ciência, a filosofia. Emprestou, portanto, à filosofia um método, que é o método da matemática. Só que ele vai dizer mais abaixo que Descartes, por mais que ele tenha sido essa figura fundamental, ele não fez até o final, porque ele usou o método analítico, e ele diz isso. Embora os escritos filosóficos desse nobilíssimo, incomparável homem contenham a maneira e a ordem matemática de demonstrar, que é a ordem das razões, eu só parto de uma coisa distinta para uma outra coisa distinta, embora seja matemático o texto de Descartes, de Cartésio, eu ia falar, não foram, porém, lavradas pela mais comum utilizada, pela matemática mais comum utilizada nos elementos euclidianos. Portanto, não foi escrito à maneira dos geômetras e pelos demais geômetras, em que as proposições e suas demonstrações subordinam-se a definições, postulados e axiomas previamente dados, mas por uma outra, muito diversa daquela, e que o próprio Descartes chama de verdadeira e melhor via de ensinar e também de analítica. Então, ao invés de fazer toda a cadeia de demonstração matemática da geometria euclidiana, daquela que então seria a melhor forma de exposição, o próprio Descartes escolhe uma outra via, que é a analítica. Qual que é o problema da via analítica, né? Então, ele vai descobrir apoditicamente, por análise, essas verdades, né? Enfim. E aí ele diz que mostra a verdadeira via pela qual uma coisa foi descoberta metodicamente e como que a priori. A outra é a síntese, que é a longa cadeia dessas distinções. Mas o que ele vai dizer? Ambas as maneiras são científicas, ambas as maneiras elas são matemáticas, ambas as maneiras elas levam à certeza e à verdade, elas, portanto, não são mais o pensamento do vulgo, mas o que ele vai dizer? Qual que é o problema?
Muitos com efeito, como eu, né, por exemplo, que não sabe lógica. Eu lembro que tinha um professor de lógica aqui, quer dizer, ele ainda é professor do departamento, só que da pós. Ele falava que quem não sabe lógica é como uma criança na filosofia. Então, eu sou meio criança, mas é meio essa ideia. Quem não sabe matemática é como que expulso, vamos dizer assim, desse movimento do pensar filosófico, né? Muitos com efeito completamente rudes nas ciências matemáticas e assim de todo ignorantes do método pelo qual foram redigidas o sintético, descobertas o analítico, aqueles, portanto, que não sabem desses dois modos de exposição, o sintético e o analítico, não conseguem nem seguir por si mesmo, nem exibir aos outros as coisas tratadas nesses livros de Descartes, apodicticamente demonstradas. Donde ocorreu que muitos que deram nome a Descartes, ou arrebatados por um cego impulso, ou levados pela autoridade de outros, guardaram tão somente de memória a posição e os dogmas dele. E quando lhes ocorre uma conversa sobre isso, só sabem falar, né? E tagarelar sobre tais coisas, mas nada demonstrar, tal como era hábito outrora e ainda hoje é aos sequazes da filosofia peripatética. Ou seja, o que aconteceu? O modo cartesiano de exposição, o analítico, ao não demonstrar até o fim, e pelo arcabouço matemático mais claro dos geômetras, as disposições da sua filosofia, cai no mesmo vácuo, no mesmo vão obscuro que o próprio Descartes criticava, que é aquele da memória. E aí ele diz, as pessoas que não sabem matemática se valem dos argumentos cartesianos pela imagem, pela imaginação, pelo texto. Nós mesmos fizemos isso agora, né? Falamos da cera, do argumento do gênio enganador, ou seja, você ficar preso às imagens, à mnemônica, que é um saber corporal, está em Descartes, a memória, ela é uma forma de saber do corpo, né? Da imagem, né? Da imagética. Ela ficciona, né? Ela cria essas imagens. Portanto, Descartes, pela sua própria modo de exposição, ele criou o contrário do que ele estava propondo na sua filosofia. Então, a sua filosofia vira uma filosofia dogmática também, nesse sentido. Diga. Duas coisas. A primeira é, mesmo quando o Descartes se propõe a falar só sobre o método, no discurso do método, ele ainda está seguindo essa dinâmica de não ser geômetra o suficiente, por assim dizer? Acho que sim, porque no discurso do método ele vai falar que o que fundamenta o discurso do método são as meditações metafísicas, né? O que dá o fundamento metafísico. A filosofia primeira do discurso do método é a metafísica. Inclusive existe, o Gilson tem vários textos sobre isso, qual a relação de implicação entre o discurso do método e as meditações metafísicas? As meditações metafísicas são uma aplicação do método. Mas essa aplicação do método que descobre a verdade já está dada, né, como que pronta no discurso do método, né? Então, inclusive, ele tem um capítulo no discurso do método que fala das meditações metafísicas como se ele já tivesse feito esse processo. Então, é porque no discurso do método ele vai procedendo assim, né? Primeiro você tem que saber uma coisa, se uma coisa é muito grande, você divide, aí vai um por um. Primeiro você faz isso, você tem que... O conhecimento verdadeiro é o matemático, ele vai falando tudo isso, né? No discurso do método, mas o jeito que ele expõe essas coisas são desse jeito mesmo, né? Não é tão matemático assim, por assim dizer. Vamos dizer assim. Né? Hã? Esse método cartesiano é dedutivo, né? É um método, esse método analítico, né, que ele diz assim, que, na verdade é mais claro nas meditações metafísicas, né? Porque no discurso do método ele parte é como se ele tivesse já feito o processo das meditações e ele parte das meditações para além, né? As meditações já estão dadas, só que esse caminho precisa ser feito. Inclusive ele fala nas próprias meditações, né? Espécie do geral para o particular, né? O dedutivo é o contrário do indutivo, né? Parte já do particular para um geral, assim, a grosso modo falando, né?
Ele é, assim, se vocês quiserem colocar num grande panorama, assim, ele é um racionalista nesse sentido, né? Porque você tem uma racionalidade que conhece a cera, né? Antes, antes da cera, né? Não é a cera, por exemplo, o conhecimento da cera não é dedutivo, né? Não é indutivo nesse sentido, né? Não é eu conheço várias coisas que eu chamo de cera e tiro uma média, né? Não, eu sei que existe algo, que é a substância, que porta os acidentes, né? Que é a cera, e que ela remanesce, porque algo sempre remanesce, esse algo que é e não pode não ser, mesmo com todas as mudanças formais que ela pode assumir. Perder a forma, perder o cheiro e tal. Esse é o argumento da cera, que está lá As contingências. das contingências, que são coisas que você conhece pelo corpo, pela imaginação mesmo. Pela imaginação não no sentido como nós temos, sabe? A imaginação no sentido da fantasia, né? Que é a palavra que vem de fantasma, né? De fantasia, que é a palavra que vem lá do grego, né? Da mímese cástica e a mímese fantástica, essa noção de fantasia. É imaginação porque é um conhecimento da memória. A memória guarda o quê? Do texto do Descartes. A demonstração? Não, a imagem, né? A imagem da cera, a imagem do gênio enganador, a imagem dele dormindo pelado na cama, sei lá, será que eu estou dormindo, ou que eu estou com meu hobby de chambre, eu estou sem, eu estou na frente de um trocinho lá, de um negócio de uma lareira, você guarda muito essas imagens, né? Isso não Sempre existe, duvidando, né? e sempre duvidando. E a dúvida, ela é o procedimento metodológico, ela é o que põe em movimento esse método. Ela é uma dúvida metódica, Hiperbólica, né, professora? hiperbólica e metódica, porque Hiperbólica. ela não é uma dúvida, entre aspas, real. Real, assim, eu estou duvidando. Ela é real no sentido de que ela é necessária. Mas não é assim que ele não acredita que ele tem corpo, porque ele fala assim, não, eu tenho que colocar essa dúvida hiperbólica, portanto vai ao extremo, em movimento, que é um modo cético, inclusive, de pensar, né? Nesse sentido. Mas percebam que tudo isso é encadeado matematicamente. Então, nesse sentido que o Luiz vai dizer do texto do Descartes, que é esse texto que a gente vai ler, é que o o Descartes faz é, seguindo o lume desse sol do século, que foi Descartes, corrigir exatamente o modo de exposição metodológico, né, de Descartes, que é esse método que ainda deixa elementos, vamos dizer assim, imagéticos na exposição. E ele diz isso claramente, né, que essa da filosofia peripatética, né, dessa filosofia que é uma tagarelice, né, ela é própria, portanto, da língua comum. E ele vai falar mais aqui embaixo, então, dos princípios. Eis então que damos a ti, benévolo leitor, neste pequeno livro, a primeira e a segunda parte dos princípios de filosofia de René Descartes. E aí vocês vão ver, tem um longo prefácio, tá? E eu coloquei lá para vocês o índice e tal. A gente vai para as definições, tá? Depois, tá? Né? Na verdade, quando nos dizemos aqui, e também o título do livro promete a primeira parte dos princípios, não queremos que isso seja entendido como se tudo quanto nele foi dito por Descartes tivesse sido cá apresentado e demonstrado em ordem geométrica, mas apenas que se tomou a melhor denominação possível, de forma que as principais coisas concernentes à metafísica e que Descartes tratou em suas meditações, então um comentário das meditações, na verdade, foram dali recolhidas, todas as restantes que são considerações lógicas e as apenas historicamente narradas e referenciadas são deixadas de lado, então não vou ficar me preocupando com coisas, imagens, tal. E ainda, para que mais facilmente as deslindasse, o autor transcreveu palavra por palavra quase tudo que Descartes dispôs em ordem geométrica ao fim das respostas às segundas objeções. Pondo à frente todas as definições daquele e inserindo as suas próprias proposições, sem, contudo, posicionar os axiomas no contínuo das definições, mas intercalando só após a quarta proposição e alterando-lhes a ordem, a fim de que pudessem ser mais facilmente demonstrados e omitindo algumas de que não precisava. Ou seja, ele faz uma exposição das definições que o próprio Descartes já havia dado, só que ele reorganiza segundo esse modo de exposição. E aqui se acredita que vai levar a uma purificação maior das próprias imagens, né?
E aí ele diz que mesmo quando Spinoza não concorda com Descartes, ele tem que explicar como que Descartes se posicionou em relação a esses problemas, né? Então ele faz mais uma demonstração. E aí ele diz, e não apenas ao propor, explicar os axiomas, mas também ao demonstrar as proposições e demais conclusões, nosso autor, muito a miúde, afasta-se de Descartes e utiliza provas bem diferentes das dele. Então, eu vou demonstrar de outro modo. Por quê? Porque as demonstrações de Descartes, elas caem nesse problema da memória. O que ninguém interprete como se quisesse ele corrigir aquele claríssimo homem, mas julgue que o que fez apenas a fim de que pudesse melhor reter sua ordem já adotada e não aumentasse demasiado o número de axiomas. Pela mesma razão foi ainda forçado a demonstrar inúmeras coisas que Descartes propôs sem nenhuma demonstração e acrescentar coisas que ele deixou completamente de lado. Então, ele completa também a demonstração. E aí ele vai falar das diferenças, a gente vai ver depois no texto. Ao aferir isso, de fato, como transparece na quarta parte do discurso do Método, na segunda parte das meditações, em outros lugares, Descartes apenas supõe, não prova, ser a mente uma substância absolutamente pensante. E é isso que Spinoza vai tentar demonstrar, e por isso vai demonstrar que é uma suposição cartesiana, que não se confirma. Ao contrário, nosso autor, Descartes, admite, por certo, haver na natureza das coisas a substância pensante. Todavia, nega que ela constitua a essência da mente humana, mas sustenta que, do mesmo modo como a extensão não é determinada por qualquer limite, tampouco o pensamento é determinado por qualquer limite. Portanto, tal como o corpo humano não é absolutamente, mas é apenas a extensão determinada de modo certo pelo movimento e repouso, enquanto as leis da natureza extensa, assim também a mente ou a alma humana não é absolutamente, mas apenas o pensamento determinado de modo certo pelas ideias segundo as leis da natureza pensante. Então, ele vai demonstrar essa questão que em Descartes aparece para ele demonstrada de forma incompleta, e ao demonstrar completamente, como a gente vai ver, essa demonstração mostra que Descartes falhou. Então, vai dizer assim, não, ele não vai corrigir Descartes, não é nada, mas ele vai corrigir Descartes. Por quê? Ao não expor toda a cadeia de demonstrações, você cai exatamente nesses perigos. E aí, terminando aqui, ele julga que todas essas coisas, e ainda várias outras mais sublimes e sutis, podem ser não apenas claras e distintamente concebidas por nós, como também muito comodamente explicadas. Contanto que o intelecto humano, na investigação da verdade, no conhecimento das coisas, conduza-se por uma via, outra, que é aberta e palmilhada por Descartes. Então, ele não vai corrigir Descartes, ele não vai nada disso, ele só vai mostrar, se você vai seguir a via correta, que é o método de exposição sintético-geométrico, que ele vai demonstrar aqui, você é capaz de explicar todas as coisas, mesmo aquelas que Descartes deixou incompletas, né? E assim, os fundamentos da ciência erigidos por Descartes, e que sobre eles foi edificado pelo próprio, não são suficientes para estudar e resolver todas as dificílimas questões que ocorrem na metafísica, mas se requerem outras se desejamos alçar nosso intelecto ao fastígio do conhecimento. Então, é uma espécie de correção metodológica daquilo que era o método cartesiano. Então, você corrige, sim, aquilo que em Descartes está posto como uma espécie de uma questão de método. Então, você corrige, sim, Descartes ao expor essas questões num outro modelo. E a exposição do método cartesiano por Spinoza, como a gente vai ver, ela vai, então, se valer de definições, de axiomas e de proposições, dos corolários e dos escolhos, como vocês já viram, por exemplo, na ética. Né? Então, você tem você vai expondo, demonstrando, aí você tem o corolário, que é uma espécie de conclusão, e o escolho, que é um comentário. Então, você comenta essa questão. É a exposição à maneira do geômetra que vai corrigir a exposição, vai corrigir o intelecto em direção à verdade. Não à toa, Spinoza tem um texto que chama exatamente Tratado da Correção do Intelecto, como corrigir o intelecto para que ele siga em direção à verdade, para que ele não se perca nesse caminho da verdade. E eu só queria colocar mais algumas questões aqui sobre essas considerações cartesianas, do Spinoza em relação a Descartes, né? Enfim, como
que a gente vai entrar no texto agora. Então como a gente leu nesse pós-fácil do livro do Princípios da Filosofia Cartesiana, Spinoza explica e demonstra os princípios fundamentais de Descartes de um modo mais preciso, mais matemático. Em Descartes, já fica então explícita a necessidade de separar a imaginação, ou seja, o conhecimento que vem pelo corpo, que é um conhecimento confuso, né? Eu conheço a cera e ela muda de modos, enfim, daquele que é o conhecimento pelo intelecto. Daí a importância do método, né? Então, mas mesmo os leitores de Descartes ficam perdidos e se valem de imagens quando eles caem nesse texto de modo analítico. Spinoza é, assim, profundamente matematizado, profundamente geométrico. Não há conhecimento sem ideia clara e distinta. Então, nesse sentido, ele é um cartesiano. Né? Não há conhecimento que parte da confusão, do todo, da mistura. Né? Então, por que eu falei que as meditações metafísicas são uma espécie de ascese? Porque eu vou separando, eu vou discernindo. Nisso, volto a dizer, não significa que Descartes tem método e Platão não, porque Platão já aplica um certo método, né? Esse método também do discernimento. Aliás, vale lembrar que Platão diz, né, na porta da academia, não entre quem não for geômetra, né? Então a gente vai ficar tudo fora. Então não há conhecimento sem ideia clara e distinta, pelo menos não um conhecimento verdadeiro, ao conhecimento do vulgo, aquilo que a linguagem do vulgo. Tá com o pau no Descartes, mas esse nobilíssimo e queridíssimo lume da nossa época, tal, né? Sempre amando, né? Assim. Então você não pode ter esse conhecimento em que se mistura essa questão do corpo, né? E da alma pensante que tem que ser separada desse corpo. E nisso, Spinoza é profundamente cartesiano também. Essa distinção, ela precisa ser uma distinção proposta, né? E ele diz que o modo geométrico vai produzir exatamente isso. E eu queria pegar um exemplo aqui, que é um exemplo spinozano, não está nesse texto, mas é uma questão para Spinoza. Para Spinoza, a própria Bíblia, né, o próprio texto religioso, nada mais é do que um livro escrito para a memória, para o corpo, para a imaginação. Só expõe Descartes ao modo geométrico, mas ele não faz nenhum comentário, né? Tá tudo certinho. A Bíblia, portanto, ela é feita para a memória. Inclusive, ela é escrita numa língua histórica, marcada, portanto, por elementos contingentes, por elementos historicizáveis, por elementos que não são do conhecimento superior. E ela é escrita, então, portanto, para a imaginação, a Bíblia, né? Do qual se fazem imagens, como se lê no Tratado Teológico Político, para o povo hebreu, em hebraico, ou seja, numa língua histórica constituída para esse povo, e não pela demonstração geométrica universal, a partir da qual todos os homens são capazes de chegar ao conhecimento de Deus, não só aqueles que sabem hebraico. O que é muito interessante, porque se vocês pegarem as meditações metafísicas no prefácio, principalmente as que estão em francês, você sabe que tem duas versões, né? Eu tenho as duas, não dá nada a ver, mas tem a versão que está nos Pensadores, que é a versão traduzida do francês, e tem a versão do Fausto Castilho, que é traduzida do latim, que é aquela versão da Unicamp. Né? Então, são as duas versões. Na versão dos Pensadores, no início das meditações, Descartes diz que está na Bíblia, que Deus é bom, mas como é que eu convenço um gentio desse Deus, né? Desse Deus que escreveu a Bíblia, portanto é justificado pela Bíblia? Eu caio num círculo vicioso. Eu tenho que provar para esse gentio que Deus existe e é bom a partir de um outro método, que é um método matemático, que é um método universal, uma matéria universal. Eu não posso provar que Deus é bom pela Bíblia, porque a Bíblia é boa porque ela foi escrita por Deus, porque isso é um círculo.
na verdade, Descartes já diz isso. E o Spinoza diz a mesma coisa. Então, essa Bíblia, que ela foi escrita a partir de uma historicidade própria, momentânea, portanto, a partir do contingente deste povo específico, os hebreus. Não é, portanto, o livro que demonstra racionalmente, a partir do intelecto, a partir, portanto, da geometria, para todos os povos e todos os homens racionais, as leis divinas. O comentário no qual Spinoza só retoma a dedicatória cartesiana das meditações, como eu disse. Embora seja absolutamente verdadeiro que é preciso acreditar que há um Deus e porque isto é ensinado nas Santas Escrituras, escreve Descartes, e de outro lado, que é preciso acreditar nas Santas Escrituras porque elas vêm de Deus, não poderia, todavia, propor isto aos infiéis, que poderiam imaginar que cometeríamos nisso o erro que os lógicos chamam de círculo. Então, isso aqui ele escreveu para os senhores deão e doutores da Sagrada Faculdade de Filosofia de Paris. Então, ele diz assim, não é que eu estou contra as escrituras, é que as escrituras foram escritas de um modo, e o que a gente está fazendo é filosofia. É Isso outra está coisa. em página? Esse que eu li, do Descartes, está na introdução dos pensadores. Ah, tá. Não achei que você estava no Spinoza. Perdão. Não, e aí, assim, estou fazendo só uma apresentação meio geral, né? E em 1658, no Tratado da Correção do Intelecto, Spinoza vai escrever que essa correção do intelecto visa afastar a imaginação ou, pelo menos, não reconhecer a sua jurisdição no conhecimento da verdade. E diz Marilena Chauí, a imagem é um acontecimento subjetivo causado pelo objeto externo que afeta nossos órgãos dos sentidos e nosso cérebro. Por isso, indica o que se passa em nós e não a natureza verdadeira da coisa externa. Isso está no livro que eu falei para vocês, que é esse livrinho que apresenta Spinoza ao leitor comum, que é Spinoza, uma filosofia da liberdade, tá? Que vale muito a pena ler. Ou seja, desse ponto de vista, refutar a exposição, o método cartesiano, é afastar as imagens da própria linguagem, as imagens históricas e externas à verdade, que imprimem em nós um imaginário, uma imaginação muitas vezes fictícia. O método sintético é a própria correção do intelecto, portanto, a imagem é um efeito da ação das causas externas sobre nós, diz Spinoza. A ideia, escreve Chauí, nesse mesmo livro, ao contrário, é um ato do nosso intelecto que apreende a natureza íntima ou a essência de um ser, porque conhece a sua causa e os nexos que a ligam necessariamente a outras ideias. Então, a imagem é uma causa externa inadequada e a ideia é a demonstração intelectual das causas adequadas. Então, você conhecer por causas inadequadas é conhecer pela imaginação. E, nesse sentido, a correção que Spinoza faz do texto de Descartes é radical. Né? Embora ele fale do Lume, o Luiz Meyer fale que ele não quis corrigir o claríssimo Descartes, ele quis sim. Descartes cai em imagens mnemônicas, cai, portanto, nas contradições da imagem da memória. Né? Então, ele sucumbe, vamos dizer assim, Descartes, àquilo mesmo que ele critica. Assim. E aí, se a gente for para o texto do Spinoza, deixa eu só pegar ele aqui, que eu vou usar, a gente pode usar também a tradução, deixa eu ver se eu consigo localizar na tradução, porque eu odeio trabalhar com dois textos por isso, porque você não localiza a página, né? Mas como eu passei para vocês o texto desse texto aqui, né, que é o texto da revista, eu vou tentar localizar aqui na revista. Se você passar aqui, então o que ele faz? Ele pega o texto do Descartes e desmonta em definições, axiomas e proposições. E aí ele chega aos corolários que o Descartes deixa passar, inclusive, ele não expõe. Né? Então, ele começa falando assim, definições. Pelo nome de pensamento, tomo tudo o que está em nós e de que somos imediatamente cônscios. Então, o que é pensamento? Né? Penso, logo existo. Então, não tem uma definição. Ele pega uma definição que é cartesiana, só que não está clara e distinta nas meditações. Então, o que ele acha? Que Descartes devia partir dessas definições primeiro. E aí ele diz,
Assim, todas as operações da vontade, do intelecto, da imaginação e do sentido são pensamentos, tá? Do próprio Descartes. Mas acrescentei imediatamente para excluir o que é consequência delas. Tal como o movimento voluntário, de fato, tem o pensamento por princípio, mas ele próprio, todavia, não é pensamento. Então, pensamento que é definido como pensamento pelo Descartes. Aí depois ele faz o que Descartes define como ideia. Pelo nome de ideia, entendo aquela forma de que qualquer pensamento por cuja percepção imediata ou cônscio desse mesmo pensamento. E aí ele comenta, de tal forma que eu nada posso exprimir com palavras, entendendo o que digo, sem que por isso mesmo seja certo estar em mim a ideia do que é significado com aquelas palavras. E assim não chamo as ideias de meras imagens pintadas na fantasia. Ou melhor, de modo algum as chamamos aqui de ideias, enquanto estão na fantasia corpórea. Isto é, pintadas de alguma parte do cérebro, mas apenas enquanto informam a própria mente voltada para aquela parte do cérebro. Então, aqui, na verdade, ele separa exatamente o que seria a ideia daquilo que é a imagem. Embora pensamento possa ser também imaginação, possa ser sentimento, existe a ideia, e a ideia é aquilo que está em mim, né, que está na minha mente, e que não é misturado, portanto, aquilo que é pintado em alguma outra parte do meu cérebro. Né? Então, essas imagens. E aí ele vai continuando, né? Enfim. Veja como ele desmontou completamente o livro, porque aí ele vai para a noção de realidade objetiva, que é uma noção que aparece em Descartes só quando ele vai provar a existência de Deus. Por realidade objetiva da ideia, entenda a entidade da coisa representada pela ideia enquanto está na ideia. E, do mesmo modo, pode-se dizer perfeitamente objetiva ou artifício objetivo, etc. Por tudo que percebemos como estando nos objetos das ideias, está objetivamente nas próprias ideias. Isso mesmo é dito estar formalmente nos objetos das ideias, quando está neles, tal como percebemos, e eminentemente quando não está de fato como tal, mas tão grande que possa fazer as vezes dele. Ou seja, se vocês se lembrarem como ele prova, Descartes prova a existência de Deus, eu não posso ter a ideia de algo fora de mim, que é Deus, para o qual eu não tenha a potência, a mesma realidade objetiva. Eu não tenho em mim as potências para criar a ideia de Deus, porque Deus é maior que eu. É maior que todas as minhas ideias. E eu, sendo finito, não tenho em mim a ideia de infinito, de sumo bem. Não tenho em mim essas ideias. Porque senão seria pensar que algo sai do nada, porque não tem na causa tanta realidade objetiva quanto no efeito. Percebam como faz aqui Spinoza. Ele desmonta o argumento, definindo primeiro o que é, então, a realidade objetiva da ideia. A realidade objetiva da ideia é a entidade da coisa representada pela ideia enquanto está na ideia. Enfim, essa é a realidade objetiva da ideia e que tem que estar lá ou formalmente ou eminentemente. Não pode não estar, porque senão você tem algo que está saindo do nada. E aí ele continua, nota que quando digo que a causa contém eminentemente as perfeições de seu efeito, quero indicar que a causa contém as perfeições do efeito de modo mais excelente que o próprio efeito. Percebam como ele desmontou o argumento da existência de Deus, mostrando esse argumento da existência de Deus como um argumento matemático. Eu defino alguma coisa e eu tiro as conclusões dessa definição. E aí, só para a gente pegar mais uma definição, depois a gente volta a essas questões também, porque eu nem tinha pensado em entrar nessa parte hoje, eu só estou... Diga. Professor, então, Spinoza está dizendo que Descartes só encontrou Deus porque, da forma que ele estruturou o problema, ele tinha que encontrar Deus. Então, Descartes encontrou Deus, é ótimo. Ele provou a existência de Deus de modo matemático? Para Spinoza, sim. Só que ele demonstrou corretamente? Não. Como que Descartes prova a existência de Deus lá nas Meditações? Ele prova que Deus existe porque não tenho em mim, eu não posso ter em mim, que sou causa, mais do que o efeito. Né? Então, eu não posso causar um efeito, como diz aqui o Spinoza, né? Eu não posso causar um efeito que tenha mais perfeições do que eu, porque senão seria exatamente o contrário disso aqui.
Nota que, quando digo que a causa contém eminentemente as perfeições do seu efeito, quero indicar que a causa contém as perfeições do efeito de modo mais excelente que o próprio efeito. Então, eu causo alguma coisa, né, de que eu tenha toda a potência que possa vir ao ato, senão algo está saindo do nada. Isso está lá em Descartes. Está lá em Descartes. É o argumento de Descartes, só que não está desse modelo. Quanto mais estudo filosofia, menos gosto de Descartes. Não, eu gosto dele. Eu acho, na verdade, aí fechando aqui, que o Spinoza faz é o expurgo da linguagem, né? Ele tira da linguagem todas as imagens que ainda existiam em Descartes, né? É uma imagem, é uma escrita ainda imagética. A escrita de Spinoza, ela é árida, né? A Ética é um texto árido, é um texto muito bonito, mas é um texto muito árido. Tanto que o Deleuze diz isso no comentário que ele faz do Spinoza, né? Spinoza deixa escreve um outro livro, ele deixa a sua marca, vamos dizer assim, nos escolhos. É como se ele escrevesse ali um outro modelo, né? Que não esse dessa exposição, definições, tal. Aqui a gente está só nas definições. E só vou para a definição de substância, e aí a gente deixa para a próxima aula, que daqui a pouco eu tenho que também sair, né? Porque daqui a pouco eu tenho a outra aula, daqui a pouco mesmo, hein? É 8h46 já? Vixe. Toda coisa na qual está imediatamente, como em um sujeito, ou pela qual existe algo que percebemos, isto é, alguma propriedade ou qualidade ou atributo cuja ideia real está em nós, chama-se substância. Como é que ele fala? Portanto, do argumento da cera. Esse aqui é o argumento da cera, formalizado. E aí ele diz, e com efeito, não temos outra ideia da própria substância precisamente tomada, senão que é uma coisa em que formal ou eminentemente existe o algo que percebemos, ou seja, que está objetivamente em alguma de nossas ideias. Então, a substância, ela porta os seus acidentes. A substância cera porta o tornar-se soldadinho de chumbo, sei lá, não ele é de chumbo, ele não é de cera, mas o tomar várias formas, o tomar vários sabores, várias cores, etc. E o que remanesce, e o que eu conheço, é exatamente esse elemento substância. Então, vejo como ele explica aqui, de outro modo, as meditações metafísicas. E, inclusive, mudando a ordem, porque agora ele vai falar da substância mente. Está lá no começo, nas meditações. Então, ele desmonta totalmente o desenho das meditações. A gente volta isso aqui, tá? Volta esse texto aqui, porque eu vou pular, né? Porque já tem... Daqui a pouquinho tem que ir lá para outra sala, né? Tem que trocar de sala. E só voltando, então, segunda-feira a gente se encontra, tá? Eu acho que pode todo mundo. Na segunda-feira, a minha proposta é já levar as questões. A gente conversou bastante sobre o que é metodologias ativas, oficina, tal, assim, tal, meio informalmente. E agora eu queria que a gente dividisse os grupos, né? Então, pensasse realmente nessa divisão do que cada um quer fazer, e que vocês já fossem pensando em ideias, para a gente já discutir essas ideias na segunda-feira, tá? O que eu estou pensando? Estou pensando, quero pegar esse texto de Spinoza, quero pegar Parmênides, quero pegar uma questão de filosofia indígena, para a gente junto ir montando essas aulas. Gente, okay? Tomei a terceira dose, viu? Tomem a terceira dose, senão vocês ficam de fora. Ele está abarrando, realmente. E levem o comprovante, né? Se bem que não sei, né? Eu vou ficar sabendo, eu falo para vocês até semana que vem. Provavelmente sexta-feira a gente vai ter algum informe mais preciso, mas a gente teve aí essa modificação, né, de revogar o ato, né, do CEP. Bom, gente, então, mas ficou claro, então, que quais essas partes que a gente vai ler do texto? Porque o texto que está lá está cortado. O que o Alander fez, enfim, não é culpa dele, tal, não é nem culpa do Xerox, foi ao invés de xerocar a introdução do Luiz, ou do Ludovico, não tem o nome, aqui está só o nome dele, Luiz, e Ludovico, que é o nome latinizado, né? Não tem o nome em holandês, que é super diferente também. Mas que ele cortou essa parte, acho que não era do Spinoza, pegou uma parte do corolário, dos prolegômenos do próprio Spinoza. E ficou confuso ali. Diga. Quais são as páginas, professor? As páginas, exatamente, já foi, né?
está no livro, ó, eu marquei até aqui, ó, a página das definições está na página 77. Então, se vocês forem olhar lá, não está tão errado. E ele não xerocou desse livro também, porque aquele livro que ele 77 xerocou até não qual? é bilíngue, e esse aqui é. Só em português, porque tem também a versão não bilíngue desse livro, né? Para quem não A quer partir da pagar tão caro. 77, então, professora? A partir da 77, definições, pelo nome de Então, pensamento, tomo, tanana. aí vai até a página... Acho que vai até 119, um negócio assim, Isso. 117. Mas como 19? Mas como é bilíngue, a gente nunca sabe, né? Vai até a parte, ó, vai até essa parte 119, que aí começa a parte 2. Entendi. Professora, está sabendo que saiu uma investigação nova aí sobre a morte do Descartes? Não, que ele Envenenado. tinha morrido. A gente sabia que ele tinha morrido tipo de pneumonia, né? Não, isso aí foi a versão que ficou durante séculos. Agora teve um investigador aí que descobriu que um padre envenenou ele com a hóstia com arsênico, porque temia que as ideias dele influenciassem a não conversão da rainha ao catolicismo, do protestantismo ao catolicismo. E o padre foi envenenar. O novo Sócrates está saindo aí, né, professor? Porque o Spinoza, ele, enfim, morreu muito jovem também. Dá para perceber por que ele foi excomungado, né? Porque ele falava que o texto sagrado, né, da Bíblia, do Torá, enfim, e vocês sabem o quanto é importante a escrita, né? O Spinoza também seria, se deixasse ele ficar lá em Portugal, ele seria envenenado, com certeza. Mas o Descartes está quase comprovado. Hein? Tem até, assim, se vocês tiverem interesse, tá? Assim, tem uma figura que, inclusive, o Spinoza vai falar, ele tem vários capítulos sobre a questão do suicídio, porque ele ficou muito marcado na cabeça do Spinoza, quando ele tinha 15 anos, acho que isso aconteceu, a morte de um outro filósofo português, o Uriel da Costa, e que se suicidou porque foi excomungado, como ele. Também foi excomungado, também é um filósofo, foi excomungado por causa do texto, também, o Uriel da Costa, que escrevia em português, ele era português mesmo, Uriel. E aí ele foi excomungado. Excomungado significa que você fica apartado. Ele foi de Portugal para a Holanda para retomar a vida. Ele se reconverte, porque ele era católico, né? Ele se reconverte, sei lá, a história meio. E ele vai retomar a vida na comunidade hebraica em Amsterdã, e ele é colocado de lado, colocado apartado dessa comunidade, e ele se suicida, né? Então isso fica uma coisa muito marcada, né, na vida, assim, enfim, na vida da comunidade, né, do Spinoza. Inclusive teve não sei se vai estar aqui, tem um livrinho do Uriel da Costa que foi traduzido pela Federal de Goiás, mas não está aqui, senão eu mostrava para vocês, está lá no departamento. Todos, é bem fininho. E ele tem vários textos, esse Uriel, sobre a linguagem, sobre religião, tal. É um filósofo aí que a gente está para descobrir, né? E vivia, fala questões que se aproximam daquelas de Spinoza. Né? Gente, vou lá, senão daqui a pouco eu não consigo chegar. Peraí, não consigo chegar, é ótimo, né? Parece que eu vou sair de algum lugar daqui. É que eu não estou conseguindo nem disparar a gravação. Até segunda.